Qualquer pessoa que pensou que a agenda expansionista do presidente russo Vladimir Putin terminou com a Ucrânia está tristemente enganada. Putin tem seus dedos em muitas tortas. A Moldávia também está em sua agenda. Normalmente, ele tenta usar táticas de guerra híbrida em vez de força militar direta para conseguir o que quer nesse país. Mas isso pode mudar em breve. A Transnistria, e por extensão a própria Moldávia, precisa se preparar para possíveis escaladas à medida que as preocupações sobre as intenções de Putin persistem. Esse aviso vem do primeiro-ministro da Moldávia, Dorin Hrećian, que falou ao Financial Times no dia 5 de junho, para dizer ao mundo que a Rússia planeja reunir impressionantes 10 mil tropas dentro da Transnistria. A região, que fica a leste da Moldávia e atualmente é classificada como um estado separatista, é o mais recente alvo de Putin. Por uma razão simples. Ele acredita que pode usar a Transnistria como uma rota para a Moldávia continental se uma guerra algum dia estourar. O Financial Times aponta que soldados russos na Transnistria não são novidade. Eles estão lá há décadas, graças à região ser controlada por separatistas russos há cerca de 33 anos. No entanto, recentemente, Putin não conseguiu enviar mais soldados para a região porque ela é cercada por terra e fica entre a Ucrânia e a Moldávia. Dorin Hrećian expressou preocupação de que isso possa mudar. Este é um enorme esforço para minar a democracia moldava, declarou Dorin Hrećian ao Financial Times. Eles querem consolidar sua presença militar na região da Transnistria. Parece que Dorin Hrećian está olhando para o futuro com esses comentários. No momento, essa consolidação não pode acontecer devido à guerra da Rússia com a Ucrânia. Não é que a Rússia não possa poupar as tropas. Em vez disso, para levá-los à Transnistria, precisaria avançar todo o caminho até o oeste da Ucrânia. Mas é mais provável que Putin primeiro precise derrotar a Ucrânia antes que possa voltar sua atenção para a Moldávia e a Transnistria. A possibilidade dessa derrota acontecer é o que preocupa Hrećian. Você pode imaginar, com 10 mil tropas, qual seria a alavancagem e pressão sobre a parte sudoeste da Ucrânia, diz Hrećian. Como ele aponta que não é apenas a Moldávia que precisa se preocupar com as ambições de Putin, mas também perto da Romênia, que é um estado membro da OTAN. Dorin Hrećian está soando o alarme aqui. Ele está dizendo à OTAN que não pode assumir que Putin, injetando 10 mil soldados na Transnistria, é um problema da Moldávia. É um problema que afeta a Ucrânia, principalmente se o líder russo conseguir fazer isso sem derrotar o país. E um problema que, em última análise, ameaça ter um grande impacto na força da OTAN na Europa. Dorin Hrećian não disse como ele acha que Putin transportará esses 10 mil soldados para a Transnistria, mas talvez ele não precise. A mera possibilidade disso acontecer é suficiente para mostrar a ameaça que Putin representa. Além da Ucrânia, a própria Transnistria também representa um interessante enigma geopolítico para o resto do mundo. Situada a leste da Moldávia e na margem leste do rio Dniester, é uma estreita faixa de terra com apenas 1.350 milhas quadradas. A região também é interessante devido à sua história confusa. Em vários momentos da história, a Transnistria foi controlada pelo Império Russo e pela União Soviética, embora agora esteja supostamente sob o controle da Moldávia. Mas isso não ocorreu. A Transnistria tem sido um estado separatista pró-Rússia praticamente desde o colapso da União Soviética. Isso é um problema para a Moldávia. Como aponta a Enciclopédia Britânica, a Transnistria abriga vários aspectos da indústria moldava, muitos dos quais remontam à era soviética. De acordo com a Interfax, é também de onde a Moldávia normalmente obtém cerca de 80% de sua eletricidade. Essa eletricidade é gerada usando gás russo, criando uma situação complexa na qual a Rússia já é capaz de exercer algum controle sobre a Moldávia por meio de suas necessidades energéticas. Ela usou esse poder no passado, como em 2005, quando o Estado separatista parou de pagar pelo gás russo, cortando a eletricidade da Moldávia no processo. Mesmo agora, esse incidente levou o Estado não reconhecido a dever Estados Unidos dólares 11,1 bilhões à Rússia, afirmou a Carnegie Endowment em fevereiro.
A empresa russa Gazprom afirma que a Moldávia deve Estados Unidos dólares 709 milhões. Mas a Moldávia contesta, alegando que seus atrasos totalizam apenas Estados Unidos dólares 8,6 milhões. Portanto, há uma situação econômica complicada em jogo devido ao desejo de Transnistria de se separar da Moldávia. É uma situação que cai direitinho nas mãos de Putin. E para piorar a situação, ainda há uma forte influência russa em Transnistria. A British Broadcasting Corporation diz que a região é dominada por falantes de russo, com apenas 40% de sua população capaz de falar moldavo. Transnistria também tem seu próprio parlamento, moeda, bandeira, hino nacional e constituição, todos os quais marcam seu status como um estado separatista. Um estado que é bastante simpático à Rússia. Como mencionado anteriormente, e como o próprio Rechan aponta, a presença de tropas russas dentro da Transnistria não é novidade. A British Broadcasting Corporation nota que acredita-se que a região seja lar de um grande arsenal de armas da era soviética e instalações militares. E durante a maior parte de sua história, a Transnistria permitiu que Moscou estacionasse 2 contingentes militares em seu território. Uma dessas é supostamente uma unidade de manutenção da paz, enquanto a outra é o remanescente da antiga 14º Exército Soviético. A British Broadcasting Corporation diz que a Moldávia continua pedindo a retirada dessas tropas. Tanto a Rússia quanto a Transnistria ignoram esses pedidos. O Financial Times oferece mais detalhes sobre esses destacamentos de tropas russas. Diz que a Federação Russa costumava estacionar um grande número de seus soldados na Transnistria. Começando em 1992, quando os separatistas na Transnistria começaram a se preparar para uma guerra de independência da Moldávia. Essa guerra terminou em um cessar-fogo, declarado em 21 de julho de 1992, após combates que mataram cerca de 700 pessoas. Desde então, a Rússia tem recuado aos poucos. O Financial Times relata que agora acredita-se que existam cerca de 1.500 soldados operando em Transnistria sob o comando da Rússia. Essa figura se refere à maioria desses soldados não sendo tropas que a Rússia enviou por conta própria. Em vez disso, a maioria são locais da Transnistria que se juntaram à força russa para aparentemente defender seu território. Talvez isso forneça uma pista de como Putin conseguirá levar 10.000 soldados para a Transnistria. Em vez de enviar esses soldados da Rússia, ele pode criar uma campanha de recrutamento no próprio território para aumentar os números da Rússia. Neste estágio, isso permanece especulativo. Mas Rechan não está preocupado com as forças que já estão no estado separatista. Atualmente, suas forças lá são quase insignificantes. Ele conta ao Financial Times. A maior preocupação é o potencial acúmulo. Porém, com a alta presença militar na Transnistria, que um governo pró-Rússia pode permitir, eles podem se consolidar. Rechan acrescenta que a estimativa de 10.000 vem das avaliações inteligentes, novamente, sem citar a fonte dessas avaliações. O que Rechan parece estar preocupado aqui é um problema duplo. Primeiro, a injeção de 10.000 tropas russas na Transnistria tem o potencial de reforçar as forças paramilitares já presentes na região, ao ponto de poderem se rebelar mais ativamente contra a Moldávia. Isso levaria a uma guerra direta? Isso permanece incerto, mas a história da região sugere que poderia ser visto como Moldávia e os separatistas da Transnistria já lutaram no passado. O segundo problema é que Putin tornaria um governo da Transnistria já pró-russo submisso a ele. O líder da Rússia teria mais influência na região do que nunca antes, o que leva ao motivo pelo qual Putin está tão interessado na Transnistria em primeiro lugar. Seu objetivo é afirmar o controle sobre a Moldávia. Rechan afirma que o que está prestes a acontecer na Transnistria é apenas a etapa final desse plano. Em 2024, surgiram acusações de que Putin havia se envolvido em uma grande campanha de influência dentro da Moldávia. De acordo com o Financial Times, apenas em 2024, a Rússia supostamente gastou 1% de todo o produto interno bruto da Moldávia, que a estatista diz que era 18 pontos. 6 bilhões de dólares em uma campanha combinada de propaganda online e transferência ilegal de dinheiro.
Essa campanha pareceu ser um esforço para influenciar o referendo da Moldávia sobre a adesão à União Europeia, ou União Europeia. Falhou. O referendo para a adesão à União Europeia na Moldávia foi aprovado a favor por apenas 0,7% dos eleitores. Um ponto ao qual retornaremos em breve. O Financial Times investigou esta campanha em outubro de 2024. Ele relatou sobre o oligarca Ilan Shaw, que a polícia da Moldávia acusou de tentar usar sua vasta influência para influenciar os eleitores onde quer que pudesse. Essa influência, construída com base em fundos russos, supostamente permitiu a Ilan Shaw administrar uma rede compacta de eleitores em todo o país que ele pode subornar e mobilizar para votar em nome de Moscou. Quase deu certo. Alguns diriam que Putin atingiu sua meta. O Financial Times diz que Shaw estava trabalhando para impedir que a Moldávia lançasse seu voto coletivo para aderir à União Europeia. Antes desse referendo, a presidente do país, Maia Sandu, acreditava que seu referendo resultaria em um sim retumbante para a adesão à União Europeia. Isso não foi o que aconteceu. O sim ainda veio, mas passar raspando com base em 0,7% do voto está longe da vitória retumbante que Sandu esperava. E isso mostra o quão profundas são as influências da Rússia na Moldávia. A interferência russa nas eleições, que Sandu rotulou como sendo realizada por gangues criminosas e forças estrangeiras usando dinheiro sujo para roubar votos, continuou. A Rússia também parece ter conseguido impedir que Sandu garantisse a reeleição para o cargo de presidente na mesma época, forçando uma eleição de segundo turno em novembro. 2024, que Sandu finalmente ganhou. Em 4 de junho, a Pravda relatou que bots pró-russos criaram uma campanha retratando Sandu sendo executada. Os bots postaram falsas imagens de grafite de Sandu morrendo por enforcamento, tiroteio e até em cadeiras elétricas, diz a publicação. Apenas dias antes, diz a Pravda. O site Fundo para Combater a Repressão, que foi fundado pelo ex-líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, publicou uma história acusando Sandu de estar envolvido no tráfico de crianças ucranianas. Parece que a presidente da Moldávia ainda é tão alvo de Putin quanto era em 2024. A tática de Shaw foi interessante, porque sua corrupção ia além de apenas dar dinheiro aos eleitores. Ele também era muito ativo como uma força comunitária em regiões, incluindo Gagauzia, relata o Financial Times. Lá, o voto para aderir à União Europeia foi o mais baixo de toda a Moldávia, com apenas 5% votando sim. Não por acaso, o Financial Times diz que Shaw investiu dinheiro para melhorar o parque local. No inverno, planejam construir uma pista de gelo, informou a residente Tatiana Kvirsink ao Financial Times. Ela também disse que todo mundo rouba quando perguntada sobre a reputação de Shaw, mas alguns roubam de uma maneira melhor. Gagauzia é outro caso interessante por si só, aponta o Financial Times. Como a Transnistria sempre se viu separada do resto da Moldávia. Após o colapso da União Soviética, votou pela independência. Finalmente, aceitou tornar-se uma região autônoma dentro da Moldávia, em vez de um estado separatista completo. Ainda assim, a situação lá, em Transnistria e em muitas outras regiões da Moldávia, demonstra o porquê. Raichan está preocupado com as 10 mil tropas que ele acredita que a Rússia está pronta para reunir. Vez após vez, Putin prova que quer controlar a Moldávia. O que está prestes a acontecer em Transnistria é apenas o último passo. Até que essa jogada aconteça, Putin vai fazer tudo o que puder para manter a Moldávia em um estado de limbo político. Segundo a Carnegie Endowment, Putin está ganhando tempo enquanto aguarda o momento ideal para atacar. De acordo com a Carnegie Endowment, suas táticas incluem promover o desencanto e atrasar reformas que possam seguir um caminho pró-União Europeia. Tudo isso foi visto em 2024, durante o referendo da União Europeia. De acordo com a Carnegie Endowment, a Moldávia não deve se preocupar apenas com a interferência ativa. Um efeito colateral preocupante da interferência russa é a tensão nos recursos da Moldávia, um país de apenas 3 milhões de pessoas, diz ela. As instituições estatais libanesas parecem funcionar em déficit perpétuo, segundo a Carnegie Endowment.
Isso facilita para um país rico esticar esses recursos escassos até o limite, antes de intervir para gastar dinheiro e ganhar influência. Shaw, um oligarca, entra no parque para pagar por sua atualização, que a Moldávia não podia pagar, possivelmente devido às ações da Rússia em outros lugares, foi suficiente para influenciar o voto naquela região, mais distante da União Europeia do que poderia ter ido. Tudo aponta para Putin jogando um jogo muito inteligente, no qual ele se envolve em várias ações de guerra híbrida contra a Moldávia, que são projetadas para enfraquecer o país. Os 10.000 soldados enviados para a Transnistria podem indicar que Putin acredita que uma tentativa completa de tomada de poder está próxima. Mas por que o líder da Rússia se importa tanto com a Moldávia? Reichan já destacou um dos motivos quando apontou que a Transnistria é próxima da Romênia. Assumir o controle da região permite que a Rússia opere perto da fronteira de um membro da OTAN. Os tentáculos russos poderiam então se espalhar ainda mais. O controle sobre a Transnistria e potencialmente a invasão e anexação da Moldávia que poderia resultar, poderia levar Putin a usar os mesmos tipos de truques de guerra híbrida para influenciar os desenvolvimentos na Romênia. E não é só a Romênia que deve se preocupar. Imagine o pior cenário por um momento: a Rússia vence na Ucrânia, seguido pelo uso dos 10.000 soldados que tem estacionados na Transnistria, combinados com as forças do continente russo para invadir a Moldávia. De repente, a Rússia controla 2 ex-estados que fazem fronteira com muito mais aliados da OTAN além da Romênia. Polônia, Eslováquia e Hungria enfrentariam o problema russo. Os estados bálticos da Lituânia, Estônia e Letônia, que fazem fronteira com a aliada da Rússia, Bielorrússia, também não estariam seguros. E se a Rússia puder usar seu controle sobre a Moldávia para influenciar a geopolítica na Romênia? Isso também seria uma boa notícia para Putin no Mar Negro. Tudo se resume a criar uma rede cada vez maior de influência russa para Putin, uma rede que também lhe permitiria manter uma ameaça contra a OTAN e a União Europeia. Isso nos leva de volta à questão da União Europeia, citada antes no vídeo. Em outubro de 2024, pouco antes do referendo da União Europeia, que passou por pouco na Moldávia, o Centro para a Reforma Europeia postou um documento delineando por que Putin está tão empenhado em controlar o país. Se a Geórgia ou a Moldávia caírem na órbita da Rússia após essas eleições, será um revés para os interesses da União Europeia e do Ocidente em geral na região do Mar Negro, diz o relatório. Uma Moldávia alinhada a Moscou poderia oferecer à Rússia uma base para atacar o porto exportador de grãos do sudoeste da Ucrânia. O centro também diz que o sucesso da Rússia em convencer a Moldávia a rejeitar a União Europeia mostraria a outros potenciais Estados-membros que alcançar a adesão sozinho não é suficiente para garantir o desenvolvimento de uma democracia estável e próspera. Em resumo, o objetivo maior de Putin é utilizar a Moldávia para minar a influência da União Europeia, a fim de que a Rússia pareça uma opção mais atraente. Claro, agora se sabe que a Rússia falhou em fazer a Moldávia rejeitar a adesão à União Europeia. Mas, como relata o Financial Times, a margem mínima com que esse referendo foi aprovado ainda é uma boa notícia para Putin. A Rússia provavelmente verá o resultado como uma vitória, pois pode capitalizar a proximidade dos números finais. Para tentar deslegitimar o referendo e geralmente alimentar divisões no país, o Financial Times afirma isso, disseram os analistas. No final das contas, tudo o que a Rússia está fazendo em Transnistria é para reduzir a ocidentalização na Moldávia. E ao fazer isso, Putin deslegitima tudo o que a União Europeia está tentando fazer no continente europeu. Isso nos leva de volta ao aviso de Reichan. Os 10.000 soldados que estão prestes a chegar em Transnistria são os mais recentes movimentos que Putin tem usado para desestabilizar a Moldávia. A questão agora é simples. Há algo que a Moldávia possa fazer a respeito? Militarmente, provavelmente não. Se a Rússia entrasse em guerra com a Moldávia, provavelmente venceria. Uma comparação dos dois países fornecida pela Global Firepower, que classifica 145 nações todos os anos com base em seu poder militar, nos mostra que a Moldávia, diz, ocupa a 134ª posição. Dessas 145 nações, a Rússia é a segunda.
Mesmo que a comparação seja reduzida para incluir apenas os 10 mil soldados em Transnistria, as coisas não parecem boas para a Moldávia. Tem um exército ativo de apenas 8.500 militares. Concedido, tem 67 mil reservas para recorrer. Mas, no sentido imediato, 10 mil tropas russas na Transnistria dão à região separatista uma sólida vantagem de mão de obra. Se Putin leva a sério começar uma guerra com a Moldávia, ele também poderia injetar mais tropas na Transnistria, conforme necessário, permitindo que ele desgaste as já pequenas forças de reserva da Moldávia. O ponto aqui é que uma luta é a última coisa que a Moldávia quer. No momento, o foco da Moldávia parece estar em ganhar a guerra de propaganda que já está em andamento. Ray Chan diz tanto ao Financial Times, afirmando: "Estamos muito cautelosos porque a propaganda deles, os mecanismos de comunicação deles, são muito poderosos. Eles estão gastando muito dinheiro. A resposta da Moldávia tem que corresponder a esse gasto", diz o primeiro-ministro do país. "Concordo, devemos fortalecer nossas defesas, mas também seguir com nossa agenda. Essa agenda é seguir em frente com o resultado bem-sucedido do referendo para tornar a Moldávia um membro oficial da União Europeia. Não se sabe quando isso vai acontecer. Desde junho de 2022, a Moldávia é candidata, com negociações oficiais de ascensão à União Europeia iniciadas em junho de 2024. As conversas estão em andamento há um ano, mas a Moldávia ainda não conseguiu a adesão. Esse tempo não foi desperdiçado, no entanto. Em 5 de junho, a Divisão de Ampliação e Vizinhança Oriental da União Europeia divulgou observações feitas pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas. Durante uma coletiva na reunião do Conselho de Associação, Kallas observou que a parceria entre a Moldávia e a União Europeia está mais forte do que nunca. Ela elogiou a Moldávia por contribuir para as missões da União Europeia na Somália e na Bósnia-Herzegovina, além de elogiar o país por acolher mais refugiados ucranianos do que qualquer outro país. Per capita, a União Europeia também investiu pesadamente na Moldávia, disse Kallas. "Nós fornecemos a você quase 200 milhões de euros em auxílios de defesa vitais para apoiar a Moldávia a modernizar suas forças armadas." Esses gastos indicam que a União Europeia deseja que a Moldávia se torne membro. As divisões internas parecem ser o único obstáculo para o avanço da Moldávia. O problema da Transnistria não desaparece se a Moldávia se tornar um membro da União Europeia. Putin ainda reunirá 10 mil tropas na Transnistria, mas pelo menos com a plena adesão à União Europeia, a Moldávia fará Putin refletir antes de invadir, mais do que seu exército poderia ser o dissuasor necessário para deter a Rússia. A Transnistria não é o único lugar onde Putin busca reunir um grande contingente de soldados. Outras nações, como a Finlândia, estão começando a ver acúmulos russos em suas fronteiras. Veja em nosso vídeo o que o presidente da Finlândia falou sobre as ações de Putin na fronteira e como ele constrangeu o líder russo. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre as recentes jogadas de Putin para ganhar influência na Europa.